Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 34 do livro Atos dos Apóstolos. Nós damos assim: Cristo deu em sua vida e lições perfeito exemplo de ministério abnegado, o qual tem sua origem em Deus. Deus não vive para si. Pela criação do mundo e pela sustentação de todas as coisas, está Ele constantemente ministrando aos outros. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério o Pai confiou a seu Filho. Foi dado a Jesus colocar-se à frente da humanidade, para, por seu exemplo, ensinar o que significa ministrar. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos e ministrou a todos. Mais de uma vez, procurou Jesus estabelecer esses princípios entre os seus discípulos. Quando Tiago e João pediram um lugar de preeminência, ele disse: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Desde sua ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra, por meio de escolhidos embaixadores, e por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens e ministra as suas necessidades. A posição dos que foram chamados por Deus para trabalhar por palavra e doutrina para o reerguimento de sua igreja é de grande responsabilidade. Estão no lugar de Cristo. E eles só podem cumprir sua missão se receberem sabedoria e poder do alto. São guardadores espirituais do povo, confiado a seu serviço. Sua obra tem sido comparada à do vigia. Nos tempos antigos, as sentinelas eram muitas vezes colocadas sobre os muros da cidade, onde, de posição vantajosa, pudessem dominar importantes postos a ser guardados, e dar advertência da aproximação do inimigo. De sua fidelidade dependia a segurança de todos os que estavam dentro da cidade. O Senhor declara a cada ministro: a ti, pois, ó Filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio de seu caminho, livraste a tua alma. As palavras do profeta declaram a solene responsabilidade dos que são designados como guardas da Igreja de Deus. Pessoas estão em perigo de cair sob a tentação e perecerão a menos que os ministros de Deus sejam fiéis ao seu encargo. É privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus e ser de tal modo suscetíveis às impressões do seu espírito, que ele possa operar por meio deles, a fim de advertir do perigo a homens e mulheres e apontar-lhes um lugar de segurança. Sua obra requer o exercício de cada habilidade. Não devem trabalhar pelo salário, mas porque não podem agir de outra maneira. Ele não planeja seu próprio bem-estar ou conveniência,
esquece-se de si mesmo. Na busca da ovelha perdida, não percebe que está cansado, com frio ou com fome. Tem apenas um objetivo na vida: a salvação do perdido. O que ensina a palavra precisa ele próprio viver em consciente e contínua comunhão com Deus pela oração e estudo de sua palavra, pois nela está a fonte da força. A comunhão com Deus comunica aos esforços do pastor um poder maior que a influência de sua pregação. Não deve ele permitir jamais privar-se desse poder. Se os homens andarem com Deus, ele os esconderá no abrigo da rocha. Assim abrigados, podem ver a Deus, tal como Moisés. O engano de Satanás é usado com mais êxito contra os que se sentem deprimidos. Quando o desencorajamento procura derrotar o pastor, expõe a ele perante Deus as suas necessidades. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Os olhos de Paulo estavam sempre voltados para o invisível e eterno, reconhecendo que estava lutando contra poderes sobrenaturais. Pôs sua confiança em Deus, e nisso repousa a sua força. Deus tem uma igreja nesse mundo, e para dirigir, orientar, coordenar esta igreja, Deus tem um ministério devidamente designado. Esse ministério não é formado por pessoas perfeitas, pessoas que nunca pecaram, pessoas santas. São seres humanos, não são anjos, mas são pessoas que Deus chamou, que Deus abençoou, que Deus separou e que devem estar tão perto de Deus que sejam o conduto, o meio pelo qual Deus atua e opera na vida da sua igreja. Ser líder da igreja de Deus não é simplesmente ocupar uma função de destaque, não é estar em posição para receber aplauso ou favores do resto da igreja. É uma tarefa árdua, é uma missão extremamente difícil, porque aquele que Deus chamou e usa para estar à frente da sua igreja, coloque-se no lugar de Cristo e deve estar imbuído pelos mesmos princípios que norteavam e dirigiam a vida de Jesus. Jesus não vivia para si, Jesus vivia pelos seus. E aqueles que querem ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor, aqueles que são chamados para liderar a sua igreja, também devem viver e unicamente com o propósito de salvar e abençoar os filhos de Deus. Certamente, pela posição que ocupam, os líderes da igreja são mais tentados pelo diabo. Não é fácil ser um porta-voz de Deus, ser um ministro de Cristo. Não é fácil ser um dirigente da igreja do Senhor. O diabo, com todas as suas hostes, procura derrubar, destruir, desacreditar, impedir, desestimular o trabalho desta pessoa. Especialmente nos nossos dias, essa obra é extremamente complicada, porque em nossos dias a maldade, a falta de amor, de misericórdia, de consideração e de respeito tem dominado todas as esferas dos relacionamentos humanos. Cresce e prolifera-se por todo lado o desrespeito para qualquer tipo de autoridade. E dentro da igreja, isto não é diferente. E esta situação é agravada inclusive pelo fato de que muitas vezes, em muitos lugares, nós encontramos pessoas que se colocam como pastores, como líderes, como ministros de Deus, que nunca foram chamados. Não são pastores, são mercenários. Não vivem pelo bem da ovelha, mas para tirar proveito delas.
Não entraram pela porta para cuidar e salvar o rebanho, mas pularam pela janela para roubar, para ferir, para assaltar, para tirar vantagens pessoais. Igreja, até certo sentido, na sociedade moderna, tem se tornado um meio de exploração e de busca de vantagens pessoais. E esta visão distorcida do que é igreja e do que é ministério tem muitas vezes impregnado as mentes de todos, inclusive dentro da igreja verdadeira de Jesus, e contamina o relacionamento dos membros com o seu pastor. Eu sei disso porque Deus me deu o privilégio de que, por 40 anos, estar à frente da sua igreja nativa como um pastor. E eu sei da oposição, dos ciúmes, da desconfiança, que muitas vezes se levanta contra aqueles que estão procurando sinceramente trabalhar em nome do Senhor e cumprir fielmente a sua parte. Mais do que um privilégio, liderar a Igreja de Deus é uma tremenda responsabilidade, porque daqueles a quem Deus chamou para serem líderes, Deus requererá o sangue das suas ovelhas. O pastor é o porta-voz de Deus. Ele deve não somente animar, estimular, convidar, abraçar, abençoar, salvar, mas deve também corrigir, advertir. Dizer coisas bonitas é agradável. As pessoas gostam de ouvir palavras de afirmação, mas advertir, corrigir, chamar a atenção é extremamente complicado. As pessoas se sentem invadidas quando não ouvem aquilo que gostariam de escutar, quando são corrigidas por algum erro que porventura estejam praticando, e levantam a sua voz, as suas mãos contra os servos de Deus, em forma de oposição velada ou aberta. Já enfrentei na vida muita oposição, inclusive ameaças físicas. Eu já apanhei como pastor. Eu já fui arrancado do púlpito ao estar defendendo o nome de Jesus e a sua causa, por pessoas dominadas por Satanás, que sentiam-se donas da igreja e queriam impor a sua vontade acima da vontade de Deus. A reação natural do coração humano é de resposta imediata, no mesmo tom, no mesmo nível. Mas a diferença é que aquele que fala em nome de Deus não pode ser imbuído do mesmo espírito, não pode responder da mesma maneira, não pode retribuir no mesmo tom, não pode agir do mesmo modo. Ele sofre, mas tem que sofrer calado. Ele ouve ofensas, mas não pode responder. Ele é maltratado, mas não pode agir da mesma maneira. Ser parecido com Cristo é algo muito bonito e deve ser a nossa ambição, o nosso alvo. Jesus é o nosso modelo. Mas a verdade é que nós não somos Jesus. Nós somos seres humanos. O pastor não é formado de uma matéria diferente da dos membros da igreja. O pastor também é de carne e osso, também é feito de barro, também tem sentimentos, também se sente, por vezes, feliz, animado, disposto, mas por vezes é tomado pelo desânimo, pelo desalento e até mesmo pela depressão. Pastor também tem sentimento, pastor também chora, também sofre. E muitas vezes isso não é lembrado, não é levado em conta pelos membros da igreja. A Bíblia apresenta a necessidade de os membros da igreja olharem com carinho para os seus líderes espirituais, sabendo que, embora sejam apenas homens, são homens chamados pelo Senhor para cumprir um propósito muito importante e específico na sua obra. Hoje eu me sinto confortável para dizer com toda a liberdade para vocês: amem o seu pastor, compreendam o seu pastor. Entenda que ele não é perfeito, assim como você não é.
mas ele tem as mesmas lutas que você enfrenta. Se você precisa de apoio e orações, o seu pastor também precisa. Se você por vezes se sente deprimido e desanimado, o seu pastor também passa pelos mesmos problemas. Se você se sente feliz num ambiente em que você é bem recebido, em que você se sente querido, abraçado, aceito, assim também o seu pastor. Apoie, ame o seu pastor. Ore por ele. Seja amigo dele. Procure criar para o líder da sua igreja um ambiente em que ele possa se sentir feliz ao realizar o trabalho de Cristo. Seu pastor não precisa de bajulação. Ele não precisa de presentes materiais. Mas ele precisa de sentir que ele é amado, que o seu trabalho é compreendido, que a despeito de suas falhas e defeitos, de suas imperfeições e incoerências, ele é querido pela igreja, ele é aceito pelo rebanho. Se o seu pastor errar, olhe para ele como um ser humano, trate a ele como você gostaria de ser tratado. E certamente ao fazer isso, você vai estar cumprindo a vontade de Deus, que estabeleceu uma igreja organizada com o ministério chamado e designado por Deus para conduzir o seu povo. Que as nossas orações nesse dia sejam voltadas especialmente para os nossos pastores. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.